vamos entrar na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é uma parábola que fala de humildade. Nós estávamos falando aqui de humildade, não é? De nos colocarmos aptos a receber a palavra de Deus. E isso não tem a ver com os títulos do mundo. Porque tem muitas pessoas que acham, porque tem certos títulos, e muitas vezes títulos religiosos, cristãos, é claro, não é? Acham que tem passagem garantida, não é? Porque são religiosos, cristãos não, qualquer um, qualquer ser humano religioso, de qualquer frente. Eu estou mais perto de Deus. Sim, está mais perto de Deus se, somente se, como diz a matemática, somente se estivermos fazendo o quê? A vontade de Deus. Deus vai ser apresentado em inúmeras religiões do mundo, não é? A muçulmana, a judaica, a cristã, a budista, a hinduísta, as indígenas, não é? Então, nós vamos ter a figura de Deus, seja o nome que possa ser dado a Deus. Javé, tem várias denominações, não importa. Então, nós vamos ter temos Deus e temos aqueles que têm ligação mais direta e se dizem religiosos. Olha, muitas vezes nós depositamos nos religiosos uma ideia que pode não ser a ideia real, não é? Porque o religioso, vamos imaginar aqui o religioso cristão. O religioso cristão vai ser cristão, certo? Mas não vai ser o Cristo. Então, o cristão pode errar? O cristão pode errar. O Cristo erra? O Cristo não. Mas muitas vezes as pessoas entram nos movimentos cristãos, se decepcionam com os cristãos e se afastam do Cristo. Não faz sentido, não é? O cristão errou, mas não o Cristo. Por que eu não me afastar do Cristo? Porque o cristão errou. Então, isto é importante. Eu posso me afastar de uma determinada instituição que, de repente, já não me afinizo mais com ela. Posso até mesmo ir de uma denominação cristã para outra denominação cristã, porque já não me afinizo mais com a anterior. Ok. Mas vamos ter atenção sobre isso. Nós nos decepcionarmos com Jesus porque um cristão errou conosco é algo que devemos pensar. Mas só vamos realmente reconhecer alguém que seja, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos que o verdadeiro cristão é sinônimo de verdadeiro, espírita que é sinônimo de homem de bem. Isso quer dizer que um ateu pode ser um homem de bem, não pode? Muito mais, às vezes, que um cristão. E é isso que Jesus vai nos mostrar na parábola do bom samaritano. Por que o samaritano é bom? Por que aqui? Porque nós temos fulano foi um bom samaritano. Não é? Foi uma pessoa que acolheu, é o bom samaritano. Não é? Aquele que acolhe, aquela pessoa que chega junto, é um bom samaritano. Mas o que hoje nós já vivemos como uma coisa muito boa, ser um bom samaritano, não era ao tempo de Jesus, o samaritano era muito mal visto. Não é? O samaritano era da região da Samaria, uma região que ficava entre a Judéia e a Galileia, 2 locais onde viviam os judeus. Mas a Samaria não. Então os judeus não viam com bons olhos os samaritanos. E é exatamente por causa disto que Jesus vai incluir esse personagem na história e nós vamos entender melhor quando entrarmos em contato com essa história. Vejamos lá, então, no versículo 25 do capítulo 10. E eis que certo mestre da lei é o quê? Um homem do templo de Jerusalém. Um mestre, um doutor da lei. Doutor da lei são aqueles que conhecem as escrituras do Antigo Testamento, eles são profundos estudiosos da lei judaica, que está no Antigo Testamento. Certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, é aquilo que falamos antes, não é? Eles eram bons nisso.
dizendo: mestre, porque não tiravam de Jesus o título de mestre. Jesus era aquele mestre pedra no sapato. Mas eles reconheciam que Jesus tinha um conhecimento de mestre. Ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Mestre, depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Mestre, depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Ele lhe disse, Jesus respondeu ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês? Ora, é um doutor da lei que está perguntando isso para Jesus. Jesus sabe que, como doutor da lei, ele claramente tinha a resposta. Então, era simplesmente um teste. Então, ele responde: o que está escrito na lei? Porque, afinal, é o doutor da lei, ele sabe disso muito bem. Como lês? Em resposta, o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde dizendo: respondeste de forma justa. Faze isso e viverás. Viverá a vida eterna. A vida eterna é o quê? É a vida, como Paulo falou de ressurreição, não é? É aquela vida em planos mais altos, mais próximos de Deus, em esferas espirituais elevadas, onde há uma plenitude do ser. Para isso, devemos amar a Deus de todas as formas. E isso implica amar o próximo como a si mesmo. Faze isso e viverás, disse Jesus ao doutor da lei. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Nunca. Quem quer perturbar, vamos tirar o chapéu, porque tem quem é especialista em perturbação. Quem é meu próximo? Mas Jesus, então, não é? Prosseguindo, disse. Jesus não mais responde com, vamos dizer, conceitos. Jesus leva uma parábola. É quase assim, vou desenhar. E desenhando, ele favorece que a resposta dele seja entendida por todos. Ele não está respondendo ao doutor da lei, ele está respondendo a todos. Ele considerou que esta pergunta era uma pergunta importante para todos. Quem é? E é, não é? Amar o próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Esta vale uma parábola. E aí Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está num planalto. Jericó está numa parte mais baixa, ok? Então, daí ele descia de Jerusalém para Jericó. E caiu na mão dos assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, Jesus falando por coincidência, é engraçado, né? Coincidência não existe, né? Coincidência é Deus ali montando um cenário. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Ou seja, vou fingir que não vi. Mas Jesus destaca, ao vê-lo. Então, o sacerdote viu caído, semi-morto, mas prosseguiu. De forma semelhante, também um levita. O levita é da tribo de Levi. Uma das tribos era um judeu, não é? Um levita. Que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Então, dois judeus, muito bem postos na vida, ignoraram o seu próximo. Seguiram adiante, afinal não tinha ninguém vendo, né? E Deus? Ninguém pensou nisso. Não tem ninguém vendo, passaram ao largo. Certo samaritano em viagem veio até ele
E ao vê-lo, compadeceu-se. Vejamos que o verbo compadecer é que é um grande divisor de águas aqui entre o que os outros fizeram e o que o samaritano fez. Como é que eu vou ajudar o meu próximo se eu não tiver, é que ele não tinha ainda a palavra empatia. Se eu não tiver uma empatia pelo outro, ele se compadeceu, ele foi solidário, ele percebeu que aquele ser humano precisava de ajuda e ele queria ajudar. Ele não via outra forma de agir naquele momento senão ajudar quem precisava de ajuda. E ele podia ajudar? Podia, tanto que ajudou. Então, ao vê-lo, compadeceu-se. Compaixão. E aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Ao colocá-lo sobre o próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Me perdi. Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Ora, para dizer isto, ele não poderia ser um desconhecido dos talajadeiros, né? Então, já era alguém conhecido e provavelmente alguém com um bom reporte, né? Uma boa relação com aquele senhor. E aí ele cuidou, ele não chegou lá e já pagou para outro cuidar. Primeira noite ele cuidou. Quando ele precisou partir, ele deixou um dinheiro para que ele fosse cuidado. E tudo que fosse gastar mais, além daquele dinheiro, quando ele voltasse, ele restituiria o senhor da estalagem, da hospedaria. Aí, bom, acabou a parábola aqui. Acabou. Jesus se volta para o doutor da lei. Qual destes 3, pergunta Jesus, te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Vejamos que Jesus está perguntando a um homem do templo sobre um homem do templo e um judeu versus um samaritano. Qual deles tinha sido o próximo do que foi assaltado? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus, então, vai e faze tu do mesmo modo. Ah, que Jesus não facilita, né? Ah, Jesus não é desses que facilita. E quando o homem pergunta, o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? No final, Jesus diz, qual destes 3 parece ter se tornado próximo do que caiu? Veja, não é quem é o meu próximo, é a quem eu me permito ser o próximo dessa pessoa. Eu estou procurando quem é o meu próximo? Eu estou tirando de mim a responsabilidade da proximidade. Ah, o outro não me foi próximo. Não. De quem eu quero me tornar próximo? De quem eu me faço próximo? Eu acho que Jesus aprofundou a lição. Não é quem é o meu próximo, mas de quem me faço próximo. É isso, e temos 2 minutos para o passe, não é, Roberta? É isso. E terminamos aqui a nossa parábola. Olha só, lembra que ele deu 2 denários, não é? 1 denário corresponde ao pagamento de 1 dia de trabalho no campo. Ele deixou com o homem da hospedaria o valor referente a 2 dias de trabalho no campo. É um dinheiro.